Vamos para o momento aqui da palavra. Nós temos falado sobre batismo, né? Está se aproximando aí, acho que no meio do mês que vem a gente vai realizar o batismo lá em Franca, né? E vários de vocês já passaram aí, todos que iriam passar pela entrevista já passaram, e nós teremos ali o batismo, por isso nós estamos dando essas aulas aqui. Então, hoje é a última aula sobre batismo e a próxima nós falaremos sobre a Santa Ceia, trazendo alguns ensinos, nada novo, mas esclarecendo doutrinas a respeito do batismo, da ceia do Senhor. Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós viemos nessa noite perante o Seu Espírito Santo e pedimos: tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Senhor, quem é suficiente para se colocar diante da Sua palavra e ensiná-la? Ninguém. Só o Seu Espírito Santo pode aplicar a Sua palavra ao nosso coração. Amém. E a nossa oração, Deus, nessa noite, é para que o Senhor fale ao coração daquelas pessoas que ainda não se voltaram para Cristo totalmente. Talvez pessoas que já têm muitos anos de bagagem evangélica na sua história. Talvez pessoas que há muito tempo já ouvem falar a respeito do Senhor, mas talvez hajam pessoas que nunca experimentaram de verdade a vida em abundância, que nunca verdadeiramente se voltaram para Cristo com fé verdadeira. Que ao coração dessas pessoas o Senhor possa tocar, quebrantar, tirar os grilhões que prendem essas pessoas, e aqueles que já têm se achegado a Ti, que possam ser confirmados e que possam também ser motivados a irem diariamente às suas fontes, à sua palavra e à oração. Em nome de Jesus. Amém. Danilo, pode pôr aqueles slides? Irmãos, a gente tem falado aqui para aqueles que vão se batizar, se tornarem membros da igreja, que há alguns livros que nós gostaríamos que vocês lessem e tomassem conhecimento deles. Livros que vão explicar sobre a doutrina da igreja, que vão explicar sobre qual é o papel do membro na igreja. Né? Você não é só um ouvinte, diferente do que ocorre em muitas igrejas por aí. A Bíblia chama cada pessoa para ser ativa na obra de Deus. Então, esses livros aqui vão nos ajudar a entender também qual é a nossa responsabilidade para com a igreja, para com Cristo. E o primeiro deles é a Confissão de Fé Batista, de 1689, que é um resumo, né, do que nós cremos na igreja. Então, essa é a confissão que nós adotamos. Essa confissão de New Hampshire, que na verdade ela é um pequeno resumo da outra. Esse é um dos livros, a membresia da igreja na Bíblia. Então aqui você vai aprender qual é a responsabilidade de um membro, o que significa ser um membro de uma igreja, porque há uma diferença de você meramente frequentar a igreja e ser realmente um membro. Então aqui você vai aprender. E o que é uma igreja reformada? Então aqui você vai entender o que é uma igreja reformada. O presbítero Jonas já tem falado sobre vários temas que envolvem isso, pentecostalismo, algumas coisas. Então aqui você vai entender realmente qual é o perfil da igreja, no que cremos, as diferenças, e isso vai te dar mais certeza sobre o local que você está frequentando e também se filiando, entregando a sua vida aos cuidados das pessoas. Agora vamos ler sobre o batismo, que diz a nossa confissão de fé. Como a gente leu na última aula, a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 29 sobre o batismo, fala assim: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus
fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Grava bem esse segundo ponto que a gente vai falar bastante dele. O elemento exterior a ser usado nessa ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Pode tirar, Bruno? Na primeira aula, irmãos, então a gente viu um resumo de várias coisas aqui. Nós falamos dos significados do batismo, que ele significa morte e vida, morte de velhas práticas, velhos hábitos, velhas maneiras de pensar e de viver, velhas coisas que você fazia, e também uma nova vida para andar agora com Cristo, para ter agora novos hábitos, novos pensamentos, um novo modo de usar o seu dinheiro, um novo modo de usar o seu corpo, um novo modo de usar a sua boca, as suas palavras, um novo modo de viver. Simboliza então vida. Simboliza também o batismo meio de ingresso na membresia da igreja local. Então, a partir do momento que você se batiza, você se torna um membro da igreja local, assumindo responsabilidades, coisas que você deve fazer e também prestação de contas. Então, a partir do momento que você se vincula a uma comunidade de fé, a uma igreja, você não pode dizer, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu não tenho que prestar contas para ninguém. Os seus irmãos, as pessoas que estão sentadas do seu lado, a Bíblia diz, exortai-vos mutuamente, quanto mais se aproxima aquele dia. Então, é o nosso dever nos exortarmos aos outros em amor, procurando sempre arrependimento e ver se estamos realmente na fé. O batismo, ele é uma demonstração pública de fé. Tudo isso a gente viu na aula passada. É um meio, então, em que as pessoas vão ficar sabendo que você realmente é um cristão. É algo público. Falamos da forma de batismo também, imersão, aspersão. Eu só borrico um pouquinho de água, eu jogo a água, eu afundo a pessoa. Então a gente viu os significados disso e qual o meio bíblico que nós vemos para a aplicação do batismo. Agora hoje, nós vamos começar aqui falando de um tema que é necessário explicar para vocês, como batistas, por isso eu disse daquele tópico, sobre batismo de bebês, é o nosso primeiro tópico aqui, ou pé do batismo. Explicar isso para os irmãos para que vocês entendam. Nem todas as pessoas batizam somente adultos ou aqueles que realmente têm fé em Cristo. Há igrejas que batizam bebês recém-nascidos. E por que eles fazem isso? Qual o motivo? Eles estão certos, estão errados? Por quê? Qual é a nossa diferença como batistas para isso? E nós temos então que pensar, será que o batismo é uma doutrina essencial da fé cristã? Será que é algo que deve nos separar de outras pessoas? De outros que se denominam cristãos? Se pessoas pensam diferente de nós no quesito batismo, isso é algo que deve impedir a minha comunhão com outras pessoas. Existem doutrinas que elas são essenciais na fé cristã. Se alguém pensa diferente disso, não tem como a gente andar junto. A doutrina da Trindade, por exemplo. Então, se você tem uma igreja que não crê na Trindade, que crê só no Deus Pai, nós não podemos andar junto com essa pessoa. Igrejas que não creem na divindade de Jesus Cristo, aqueles que dizem que ele foi meramente um homem, que ele não era Deus, ou que ele era Deus e não foi um homem, nós também não podemos andar junto com essas pessoas. A doutrina também das Escrituras, da suficiência das Escrituras, crendo que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. Há igrejas que já abandonaram isso. Talvez na sua confissão, mas muitas na prática, que não creem que a Bíblia é o nosso único norte, é a nossa única verdade. Há igrejas que dizem, a Bíblia é boa, tem ensinamentos morais, tem ensinamentos que nos ajudam, mas eu também posso aprender um pouco, a psicologia pode me ensinar coisas que a Bíblia não ensina. A filosofia pode me trazer verdades que a Bíblia não me traz.
Então, há pessoas que não creem na suficiência das Escrituras, e com essas pessoas, nós não podemos nos identificar com pessoas desigrejadas, que creem que não é necessário frequentar uma igreja para ser cristão. Não é assim que o Senhor ensinou a nós na Bíblia. Igrejas hoje abraçando o homossexualismo, que adotam isso como algo verdadeiro, uma expressão de amor, quando na verdade Deus, Ele criou homem e mulher somente. Igrejas apoiando o aborto, nada disso é muito novidade para nós. Então, essas coisas nós não podemos andar junto. Mas há outras doutrinas, pessoas que pensam diferente de nós em alguns pontos, e que é possível sim nós termos comunhão com essas pessoas. Por exemplo, há igrejas, irmãos, que pensam diferente sobre o milênio. Alguns, como nós, cremos que nós já estamos no milênio, quando diz lá em Apocalipse, nós já vivemos esse tempo. Outros dizem que haverá um arrebatamento futuro, que o milênio chegará, nós viveremos 1000 anos com Cristo aqui na Terra. Então, há divergências de pensamento, e isso não necessariamente tem que nos afastar dessas pessoas. Mesmo alguns que têm uma visão ou outra diferente a respeito de dons espirituais, não é algo que nós devemos chamar a pessoa de herege por isso. Muitas vezes é difícil conviver com essas visões, mas nem por isso a pessoa ela é um não cristão, alguém com quem nós não devemos ter comunhão. Agora, e a respeito do batismo? Como nós devemos ver isso? Se nós entendermos batismo como os católicos e a Igreja Católica Romana entende, aí sim é um motivo de divisão. Agora, se nós entendermos como os irmãos presbiterianos de algumas igrejas reformadas que batizam bebês por motivos diferentes dos católicos, é algo que nós não devemos comprar briga ferrenha por conta disso, embora nós não cremos que é o melhor meio de se entender o batismo, mas não chega a ser uma heresia ou algo que deva nos afastar dessas pessoas. Vamos começar então falando aqui dos católicos. Os católicos, eles batizam bebês recém-nascidos, e eles fazem isso por alguns motivos. O primeiro deles, eles acreditam que o batismo, ele realiza a limpeza do pecado original. O que é isso? Todos nós, quando nascemos, nós herdamos o pecado de Adão. Adão pecou, e isso foi transmitido para toda a raça humana. A partir de Adão, todas as pessoas que nascem agora, elas são pecadoras, e ninguém nasce com a possibilidade de não pecar. Todos nós iremos um dia pecar, qualquer bebê que nasceu. Isso é algo que já vem no DNA da criança. Os católicos dizem, então, que se alguém morre sem o batismo, essa pessoa vai ao inferno, essa pessoa será condenada por Deus. E por isso eles batizam, para que essa criança, esse bebê, seja limpo então do seu pecado original, do pecado que veio de Adão. E agora, se ele morrer, ele pode chegar até os céus. E é daí que vem aquela ideia também do padrinho. Quem já foi padrinho na Igreja Católica de alguém, não é só algo para você dar presente no dia do aniversário, não é só algo afetivo dessa forma. A doutrina oficial do catolicismo, é bem aquele ditado: quem tem padrinho não morre pagão. E esse ditado expressa bem o catolicismo. Por quê? Eles creem que a criança não tem a fé suficiente ali com 10 dias de nascimento para ir diante de Deus, mas o padrinho, ele está ali em substituição, apresentando aquela criança para Deus e tomando a responsabilidade espiritual dela. Então, aqueles que são padrinhos aqui, saiba que você tem alguém para carregar para o céu, diante de Deus. Mas é assim que os católicos veem. E eles creem, então, na salvação, na regeneração pelo batismo. Eles creem, então, que alguém, depois de batizado, ele é lavado do seu pecado, literalmente apto aqui para ir para o céu. E eles dizem que o batismo, ele comunica uma graça especial de Deus àquela criança. Mesmo que ela não tenha fé, eles dizem o seguinte:
o bebê não precisa ter fé, não é necessário. A fé que falta ao bebê, a igreja empresta e substitui. Então, são coisas que nós não conseguimos encontrar na Bíblia, a fé substituída pela fé da igreja. Um erudito aqui católico, ele fala assim: o batismo é o sacramento no qual o homem, lavado com água no nome das três pessoas divinas, nasce de novo espiritualmente. Então, enfatizando, o batismo dá um novo nascimento. A fé, já que não constitui a causa da justificação, não precisa estar presente, você não precisa ter fé para se batizar. A fé que falta às crianças é substituída pela fé da igreja. E ele continua: os sacramentos atuam por si próprios, isso é, atuam pelo poder do ritual do seu sacramento. Então, há um poder no fato de você ministrar o batismo ali, mas isso é muito diferente do que a Bíblia nos ensina. E ela fala que nós somos vistos por Deus como justos somente mediante a fé, que nós somos justificados pela fé. Não é por um ato que eu pratiquei, não é porque eu fui batizado, não é porque aos 8 dias de nascimento alguém me levou numa pia batismal ali, que Deus me deu algo específico. Lá em Efésios 2, 8 e 9 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem do que alguém consiga fazer, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é totalmente por graça de Deus, não é por algo que nós fazemos. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O dom gratuito não é o dom comprado, não é o dom adquirido. Você não adquire um dom. Você não pode falar: Senhor, eu mereço a salvação. O senhor não viu como eu fui bom semana passada? Eu mereço. Ninguém merece, irmãos. Fala aqui que esse é um dom gratuito de Deus. Então, quando nós pensamos que o batismo, como os católicos dizem, que é necessário para a salvação, o que a gente poderia dizer, por exemplo, a respeito do ladrão da cruz? Que ele não teve tempo para se batizar? Estava ali um homem do lado de Jesus, de repente ele fala: Senhor, será que dá tempo? Tem algum jeito para mim ainda? Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem não teve tempo de fazer boas obras, esse homem não teve tempo de se batizar, mas esse homem, ele teve a conversão. Esse homem creu em Cristo. E se ele descesse da cruz ali, ele seria uma nova pessoa. Se ele descesse da cruz ali, ele não seria mais um ladrão, porque ele foi lavado. Então, não é necessário esse ritual. O único batismo que nós precisamos para ir ao céu é o batismo do Espírito Santo. É a lavagem do Espírito Santo dos nossos pecados. É um novo coração que Deus dá. Esse é o único batismo necessário. Agora, o que nós podemos dizer então daqueles pedobatistas, aqueles que batizam bebês e que são cristãos protestantes, como os presbiterianos, por exemplo? Como nós vemos essa questão? E aqui, irmãos, é uma questão histórica também. Os católicos sempre batizaram bebês. Quando estoura lá na Alemanha a reforma protestante, depois na Inglaterra principalmente, nós temos ali os puritanos, e eles continuam com essa prática do batismo de bebês ali, algo que já estava enraizado no catolicismo há muito tempo. E eles continuam praticando isso, só que por motivos diferentes dos católicos. Então, isso ocorreu. E qual é o primeiro argumento que eles dão para batizarem bebês? Eles fazem isso dizendo a respeito do aliancismo, que nós chamamos. E eles dizem então que as crianças, os bebês, têm aliança com Deus. Você já deve ter ouvido nas pregações do pastor Paulo, lá na igreja, várias vezes nós falarmos a respeito de aliança, pacto, que Deus fez um pacto com Noé, fez um pacto com Davi, fez um pacto com Israel, alianças. Deus é alguém então que ele faz alianças, como fez com Abraão. E
no Antigo Testamento ele fazia alianças com um povo específico, e esse povo foi Israel. Todo aquele que nascesse então em Israel, fosse um judeuzinho, ele já tinha ali uma aliança com Deus, ele já estava ali no pacto de ser o povo eleito de Deus, daqueles ali a quem Deus se revelava. Não necessariamente que todos seriam salvos, mas estavam no meio de um povo em geral escolhido. Agora, quando nós olhamos no Novo Testamento, Deus ele faz aliança, ele continua fazendo pactos, só que ele faz uma aliança com os convertidos, com aqueles que se arrependeram. Não é mais aqui com famílias, não é mais aqui com famílias inteiras. Então, os presbiterianos eles vão dizer a favor, e eles vão dizer que todo filho de crente, somente por ser filho de um cristão, ele agora está incluído no pacto de Deus. Ele está agora incluído na aliança de Deus. Ele foi incluído na família de Deus. Então, eles dizem que a partir do nascimento, se você nasceu numa família cristã, você está agora no pacto. Não significa que você vai ser salvo, não significa que Deus te salvou, que você vai ao céu. Você deve futuramente demonstrar fé em Cristo e fazer uma profissão de fé perante a igreja. Então, a profissão de fé, ela na verdade vai demonstrar se a pessoa realmente está arrependida. E o grande erro aqui é que eles trocam a profissão de fé pelo batismo, porque o Novo Testamento diz que o símbolo do arrependimento é o batismo. Nós vemos João Batista, Jesus, batizando as pessoas para o arrependimento, e não batizando para entrar em uma família, e talvez, quem sabe, lá na frente eles tenham fé. Então, a grande questão aqui é alterar o significado do que a Bíblia diz ser o batismo. Um catecismo famoso e bom, reformado de Heidelberg, mas que adota essa postura, fala assim: as crianças pequenas devem ser batizadas? E aí ele responde: sim, as crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo lhes são prometidas, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então, eles dizem aqui que o batismo é a substituição daquilo que os israelitas, os judeus, praticavam com a circuncisão. Só que isso não é verdade, porque no Antigo Testamento, Deus era uma marca física, ele entrava em aliança aqui por meio de marcas físicas, como a circuncisão era uma marca. Você colocava no homem ali com 8 dias de idade, e ele estava marcado como povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, o meio de ingresso na aliança é espiritual. Deus agora ele coloca marcas não no corpo de alguém, mas no coração, na mente, no modo de pensar, na transformação de vida. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 3, para a gente ver um pouco de como o batismo significava arrependimento. Mateus capítulo 3. Mateus 3, no verso 6, diz assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos:
temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha o que a gente tem nesse trecho aqui. Pessoas vindo serem batizadas, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas vindo aqui, fariseus e saduceus, aqueles que são da família da aliança, o povo escolhido, os judeus, vindo aqui, e um povo de elite, né, que seriam aqui os mestres daquela época. E João chama aqui essas pessoas de raça de víboras, e fala que eles têm que produzir frutos que mostrem arrependimento. Agora então fala, confessando os seus pecados. Essas pessoas, para serem batizadas, a Bíblia exige que elas confessem os seus pecados. E um bebê recém-nascido não é alguém que pode confessar o pecado. Não é alguém que pode se identificar como um pecador. Não é alguém que pode se identificar como alguém que está contrário a Deus e que agora ele deseja se converter. E o versículo fala que os fariseus e os saduceus vinham então. Então, esse aqui era o povo de Deus, físico, do Antigo Testamento, judeus. E esses estão vindo aqui. E João ele está dizendo, olha, a aliança que vocês têm não é suficiente. A marca que vocês têm da circuncisão, ela não significa nada. Ela poderia ter aqui uma validade na mente de vocês, simplesmente por algo físico que fizeram e que Deus ordenava, mas o coração de vocês não é circuncidado, a vida de vocês não é. E olha como que ele termina, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Imagina o quanto isso aqui me escandalizou. Judeus que achavam que eram o suprassumo da sociedade, porque eles eram filhos de Abraão, aquele com quem Deus fez uma aliança, fez uma promessa a ele, deu um filho, Isaac, formou uma grande nação. Essas pessoas aqui, então, eles se veem como a elite espiritual, por serem descendentes de Abraão. Agora, João, para mostrar que realmente isso aqui não tem nada na nossa nova aliança, no Novo Testamento de valor, ele fala, sabia que de uma pedra da rua, que a gente chuta, Deus pode pegar ela e fazer um filho de Abraão? Então mostrando, olha, esse não é o critério, esse não é o critério de salvação, esse não é o modo, você, o filho de crente não é crente, não será assim. E desde o Antigo Testamento Deus já mostrava que não era assim. Quando ele fala lá em Ezequiel, jamais se dirá que os pais comeram uvas verdes, os filhos e os dentes dos filhos se embotaram. Então, é mostrado que há algo individual, uma responsabilidade individual. Lá em Deuteronômio 10:16 fala assim, circuncidai o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, desde o Antigo Testamento, Deus está mostrando que o que vale é aquilo que foi feito no interior. Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, irmãos, Deus tem sim uma aliança com o povo, Ele tem sim uma aliança com pessoas, isso é verdade, um pacto, mas com aqueles que verdadeiramente professam fé, com aqueles que verdadeiramente se arrependeram, com aqueles que verdadeiramente estão aqui em uma nova vida. Então, o principal argumento aqui é o significado do batismo, que é distorcido, que eles alteram. Outro argumento, eles dizem que famílias inteiras no Novo Testamento foram batizadas, como a família de Lídia, Estéfanas, o carcereiro de Filipos também. Isso está lá em Atos 16, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 16, Atos 18. Fala de famílias aqui. E eles indicam que, olha, na verdade, famílias inteiras eram batizadas, e nós temos que supor que haviam bebês ali também nessas famílias.
Mas quando nós lemos esses textos aqui, irmãos, há sempre uma conotação mostrando que essas pessoas, elas receberam a mensagem do Evangelho e elas creram e por isso foram batizadas. Então, a ênfase desses textos todos é mostrar que as pessoas ouviram o Evangelho e se arrependeram e por isso foram batizadas. Então, nós não temos que ficar criando uma hipótese. Suponha que tinha um bebê ali, então provavelmente ele foi batizado também. Então, não é algo que nós conseguimos ver que é realmente um ensinamento bíblico. Então, o que a gente conclui aqui sobre o batismo infantil? O que ele significa? Para um católico, ele diria que salva a pessoa, o batismo, torna ela justa diante de Deus. Alguém que batiza criança entre bebês, como os presbiterianos, eles não saberiam dizer ao certo o significado do batismo, porque eles diriam que é um sinal de aliança, mas é uma aliança com a pessoa que talvez não esteja na aliança, que talvez não esteja salva, que nós vamos ter que ver lá na frente como ela vai reagir. E os batistas, eles entendem então que o batismo, ele é uma simbologia do novo nascimento e uma confirmação que ocorreu na pessoa, que houve mudança nela. Então a visão católica é totalmente impossível de nós aceitarmos e convivermos com pessoas que pensam assim. Essa visão presbiteriana é o que nós entendemos que também não expressa bem o que a Bíblia diz sobre o batismo, mas que nós não precisamos criar caso com isso, nem discussões, porque eles não batizam para salvação, eles não estão dizendo ali que pecados estão sendo perdoados. Então é algo que nós podemos conviver bem, não há necessidade de criar brigas por conta disso. Mas a questão é que os batistas, eles sempre brigaram por esse tempo, por esse ponto aqui, em um tempo de perseguição. Na Inglaterra houve um tempo ali da igreja anglicana, que era praticamente católica, em que a igreja estava totalmente confusa. Pessoas eram membros e elas não prestavam contas a ninguém, faziam o que queriam. Era realmente como a igreja católica. E os batistas, eles diziam, não é possível, a gente não pode batizar qualquer pessoa, permitir que ela tenha acesso à ceia, à membresia da igreja, sendo que ela não é uma pessoa salva por Deus, não houve evidências de conversão. Então eles diziam, nós vamos batizar somente aqueles que realmente se arrependeram. Esses poderão sim fazer parte da igreja, esses poderão sim opinar nos assuntos da igreja, esses poderão, porque eles foram lavados pelo sangue de Cristo. Então eles desejavam uma pureza da igreja, e é o mesmo zelo que nós temos aqui, pensando também em que aqueles que vão se batizar sejam pessoas que realmente sejam nascidas de novo, porque senão amanhã ou depois, se nós batizamos pessoas de qualquer jeito, ou mesmo crianças, bebês, a gente está com uma igreja cheia de pessoas aqui, um hall de membros, cheio de pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui, pessoas que não prestam contas para ninguém, vivem do modo que querem, e como eu mesmo já presenciei em locais, pessoas que estão lá no hall de membros da igreja não aparecem faz um ano, mas quando é para dar opinião sobre algum assunto, ele vai. Então, irmãos, isso não é saudável, por isso que o critério aqui para o batismo, para a membresia, ele deve ser visto com cuidado. Talvez vocês já ouviram falar de Jonathan Edwards, né? Talvez o maior puritano aí que nós tivemos, e dizem alguns, o maior filósofo dos Estados Unidos. Esse homem aqui, Jonathan Edwards, conhecido por pregar aquela pregação pecadores nas mãos de um Deus irado, que trouxe um avivamento sobre os Estados Unidos, ele passou por um problema grande na igreja dele por conta disso, por conta de membros na igreja que não eram realmente salvos. E o que ele notou? Nós estamos fornecendo a ceia para pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nenhuma evidência de ser cristãos, e nós fornecemos porque um dia eles professaram a fé, e ele disse, isso não está certo. E ele começou a negar a ceia para essas pessoas, dizendo que eles deveriam se arrepender, que eles não eram
membros de verdade da Igreja de Deus. E o que aconteceu é que ali houve uma confusão na igreja, houve uma votação, e Jonathan Edwards foi expulso da igreja. Então, um dos maiores puritanos aqui, o homem que Deus usou para trazer um avivamento, foi expulso de sua igreja por maioria de votos, porque ele contrariou a vontade de algumas pessoas assim, e esses eram os que tinham muito dinheiro ali na congregação, então eles fizeram um complô contra ele. Então, o desejo aqui histórico dos batistas é justamente preservar a pureza da igreja, daqueles que estão entrando nela, e não excluir alguém ou fazer alguma, deixar alguém triste porque não se batizou, mas a sua vida tem que ser observada realmente para o seu próprio bem também, para que você não se engane com uma falsa impressão de conversão ou algo assim. Então, vamos pular agora para outro tópico. Quem deve se batizar? Como é o perfil da pessoa que ela deve se batizar? Vamos abrir lá em Atos 2. Atos 2, no capítulo 38. Diz assim: Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quem deve se batizar é aquela pessoa que ela olha para si e ela consegue ter certeza que ela realmente se arrependeu, para que ela vá então ao batismo aqui. Agora olha o verso 41. 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então, aqui é o sermão de Pedro. Pedro faz uma pregação e muitas pessoas elas são atraídas aqui. Só que o versículo diz que os que foram batizados foram os que lhe aceitaram a palavra. Então não foram todos que foram batizados. Naquele sermão havia ali muitas pessoas, uma multidão, mas não foram todos. Foram 3.000, muitas pessoas, mas ainda não eram todos. Eram somente aqueles que aceitaram a palavra, que concordaram com o ensino. E a gente vê isso, pula um pouquinho lá para Atos 8, aí para frente, a gente vê isso na história de Filipe e o eunuco também. Atos capítulo 8. Verso 36. Aqui está Filipe junto com o eunuco e diz assim: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E o que Filipe fala para ele? É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Então, primeiro, ele tinha que crer de todo o coração. Segundo, ele fez uma profissão: eu creio sim. Depois, aqui, ele é batizado. Então, irmãos, é necessário o quê? Que a pessoa que vá se batizar, o perfil dessa pessoa é alguém que conheça as principais doutrinas do cristianismo. Não é só um sentimento. De repente, há pessoas que estavam numa vida realmente perdida. Às vezes a pessoa estava lá afundada em bebidas, bebendo muito, estava perdendo a sua família, envolvido em drogas, envolvido num relacionamento extraconjugal, estava ali perdendo a sua família. E de repente ela vem a um culto, a esposa começa a vir, e a família começa a mudar, e ele fala: nossa, aqui eu encontrei uma mudança, né? Aqui as coisas estão melhorando para mim.
E essa pessoa às vezes pode ser tentada, então eu vou me batizar. Mas nós devemos ser batizados quando nós cremos de todo o coração e quando nós entendemos as principais doutrinas do cristianismo. Então, se é alguém novo convertido, você deve passar um tempo aqui ouvindo a respeito de santidade, conversão, justificação, trindade, a natureza humana, divina de Cristo, e só depois de entender as principais doutrinas da Bíblia, o que ela ensina, e se você crer e concordar com elas, você deve ser batizado. Não é apenas um aspecto aqui emocional, não é só algo emotivo que eu me senti bem, é um clima acolhedor. De repente é uma pessoa antissocial, mas na igreja ela se sente acolhida pelos irmãos, fez amizades. Mas isso não é motivo e não deve ser a sua motivação para o batismo. Mas sim, se você ouviu aqui as principais doutrinas, entendeu os principais ensinamentos e concorda com ele também. Agora, Atos 10, 47. O estudo pertinho para não cansar muito vocês, só indo para frente. Atos 10, 47. Aqui é Pedro dizendo, e ele fala: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então aqui, a história aqui é o seguinte: os apóstolos oraram ali, e pessoas receberam o Espírito Santo. Então Pedro fala: olha, como que a gente vai negar a água do batismo, que é só um sinal externo, para aqueles que na verdade já receberam e foram batizados com o Espírito Santo, aqueles que Deus testificou a conversão deles, como a igreja não vai reconhecer? Então, irmãos, você quando vai se batizar, o seu testemunho de conversão tem que ser evidente para toda a comunidade. As pessoas têm que olhar para você e falar: não tem como negar a água do batismo para ela, porque é muito evidente que essa pessoa se converteu, é evidente. Não é algo que a gente tem que ficar pensando: será 60% para batizar, 40% para não. Não, é algo evidente. As pessoas olham para a sua vida e falam: olha, o jeito dele mudou completamente, o modo como ele fala, os desejos dele, essas coisas mudaram. Não há como, a conversão é evidente, não há como a gente negar o batismo para uma pessoa assim. Então foi o que aconteceu ali com Pedro. Ele fala aquilo que Deus testificou, aquilo que é notório para todo mundo, que todos estão vendo. Aí, como a gente vai negar? Então, irmãos, a sua conversão deve ser evidente para todos, deve ser clara. As pessoas devem ver esse testemunho de fé em você. O autor de um daqueles livros que nós passamos aqui, o Peter Masters, ele fala assim: o batismo declara que a igreja é um grupo de pessoas salvas e mantém a evidente distinção entre a vida e a morte espirituais. Então, é evidente. Depois, lá em Atos 9, volta um pouquinho aqui, Paulo falou de Filipe, falou de Pedro, Jesus, João Batista, Paulo, todos concordando nisso. Atos 9, 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, Paulo ele foi batizado aqui depois que essas escamas caíram, e aqui é claro que era algo físico, ele estava cego fisicamente, né, e algo caiu ali do olho dele, ele voltou a ver. Mas isso aqui simbolizou também a abertura da mente, do coração de Paulo para o Evangelho, em que ele realmente se converteu. Então, alguém que vai se batizar, o perfil dessa pessoa é alguém que tem essas escamas retiradas aqui completamente dos seus olhos. É como um cego. Não sei se vocês já viram, volta e meia tem uns vídeos assim de bebês que não enxergavam por alguma deficiência, e aí os médicos fazem ali alguma cirurgia,
e de repente põe o tampão e a primeira coisa que ele vê é a mãe. E o bebê fica repleto de alegria ali, é muito bonito. Alguns também com a audição, ouvindo a voz pela primeira vez da mãe, e algo emocionante. E um cristão é alguém assim também. É alguém que antes ele estava cego, como o Paulo aqui, com umas escamas. Só que quando ele vem a Cristo, e aquilo cai dos olhos dele, quando ele vê a vida da perspectiva agora de Cristo, do cristianismo, ele fala: não é possível que eu vivi aquela vida que eu vivi antes. Não é possível que eu não conhecia isso aqui antes. Não é possível, isso aqui é aquilo que eu sempre desejei na minha vida. É aquela voz interior que clamava dentro de mim que eu não conseguia expressar. É aquilo que eu realmente queria. Um cristão é alguém assim, não é aquela pessoa que vai pôr uma balança ali, mas se eu for até Deus, eu vou ter que abandonar isso. Mas é aquela pessoa que está deslumbrada com o Evangelho. É aquela pessoa que, como os apóstolos, deixa as redes. Eles deixaram, eles foram. Não queriam saber nem para onde, mas eles tinham certeza. Então, irmãos, esse é o perfil e nós devemos identificar isso em nós. Porque vai se tornar para você, uma pessoa se converteu de verdade, esse vai ser o fato mais especial e extraordinário da sua vida. Tem muitas coisas que nos marcam. O nascimento de um filho, filmar um parto, assistir, o dia do casamento, uma lua de mel, uma viagem que a gente estava ansioso por fazer, essas coisas nos marcam. Mas o dia da nossa conversão, para aqueles que se arrependeram, é algo que você nunca vai esquecer. Foi naquele dia lá no quarto, enquanto eu estava orando sozinho, caiu sobre mim a convicção que eu era um pecador e eu tive paz com Deus também, sabendo que eu estava perdoado. Para aquelas pessoas que realmente se converteram, isso vai ser algo durante toda a vida que vai marcar elas. Vai ser algo que elas não vão se esquecer, vai ser a melhor experiência que tiveram na vida. E esse é, irmãos, o testemunho do que é a conversão de muitos irmãos aqui, eu tenho certeza, dessa igreja. Esse é o testemunho de muitas pessoas que passaram por essa transformação. Vocês estarão lá com algumas pessoas de Franca, pastores que irão batizar vocês, e esse é o testemunho deles também, do que eles passaram, do que eles viveram, e esse também é o seu testemunho. Isso também pode ser encontrado em você, essa alegria, isso que realmente transborda. Não é o moralismo ou o cristianismo, sabe? A conversão é uma graça. Às vezes nós ficamos tristes quando pecamos, quando fazemos algo que desagrada a Deus, mas isso deve mostrar que nós estamos sempre querendo ir para mais perto dele, que não é o nosso desejo continuar numa vida de pecado, não é o nosso desejo continuar numa vida de rebelião contra Deus. Quando um cristão verdadeiro peca, ele tem aqui esse sentimento de tristeza, porque antes ele amava isso, mas agora, às vezes ele pratica, mas ele odeia, como Paulo fala, aquilo que eu não quero, eu acabo praticando. Então, há esse sentimento em nós de que eu não nasci para esse mundo. Eu posso estar aqui, eu tenho meu carro aqui, eu tenho aqui um bom emprego, a minha conta tem até uma aplicação boa, mas lá no fundo eu não nasci para isso. Se essas coisas se perderem, mas Deus mantiver Cristo no meu coração, para mim é suficiente. Então a santificação vai ser progressiva. Às vezes você também fica com receio de se batizar por algo específico, mas você tem que entender que é só apenas o começo da caminhada cristã. E se Deus realmente operou a conversão em você, aos poucos agora Ele vai te santificando. Ele vai agora mudando a sua vida e vai te ajudando, dando mais forças para caminhar com Ele. Então, irmãos, quem deve se batizar são essas pessoas que têm isso. Agora, quem não deve se batizar? Quem não deve são as pessoas que não têm essas coisas, aqueles que não reconhecem a sua situação pecaminosa diante de Deus. Nós temos aí no mundo muitos problemas. A guerra na Ucrânia é um problema, as enchentes que nós temos lá em Santa Catarina
praticamente de 2 em 2 anos, destruindo tudo, é um problema. A fome, o crack, isso tudo é um problema. Mas o maior problema realmente que nós temos no mundo é de reconciliar alguém que pecou contra Deus, que está sob a ira de Deus, e agora reconciliar essa pessoa com Deus. O maior problema que nós temos é como nós nos uniremos a Cristo. E é por isso que uma pessoa que vem à igreja pensando talvez somente em resolver uma situação de um filho rebelde, uma situação de um esposo que está distante de casa, alguém que vem à igreja somente para ter ali umas companhias, pessoas que vêm por motivos secundários, não estão ainda aptos para isso. Então, são somente aqueles que ouviram toda a doutrina, receberam todo o ensinamento e têm se voltado para Deus, que realmente estão aptos. Lá em Lucas 7, 29, fala assim: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, eles não foram batizados porque rejeitaram a vontade de Deus. Então, aqueles que têm continuamente também rejeitado a vontade de Deus para a sua vida, não devem se batizar. Quem também não está pronto para o batismo são aqueles que não estão prontos para confessar a Cristo publicamente. Aqui no Brasil a gente não tem problemas de perseguição, mas há locais na China, na Coreia do Norte, países fechados, em que você ali, ao se tornar cristão publicamente, vai ser perseguido e correr risco da sua própria vida. E um pastor de uma igreja perseguida, ele falou uma frase que eu pensei durante muito tempo. Ele falou assim, ele viveu vendo cristãos morrerem. Morrer por Cristo não é muito difícil. Leva 1 ou 2 horas apenas e algum sofrimento. Mas viver por Cristo é difícil, pois requer a morte do homem natural diariamente. Então, irmãos, aqui nós não temos perseguição, mas o nosso pacto de Cristo é um pacto de sangue e requer nós matarmos o homem natural todos os dias. Requer todos os dias nós lutarmos contra o nosso homem natural, nos conformarmos à imagem de Deus, aquilo que Ele tem nos chamado no emprego, no trabalho, sermos reconhecidamente cristãos. Se para isso você não puder ser promovido, paciência, não é o nosso lugar aqui no mundo. Nós não devemos infringir regras por conta disso. O nosso cristianismo deve ser a prioridade. Então, quem não está pronto para confessar Cristo assim perante todos, e uma fé genuína, não somente de alguém que tem uma religião diferente, mas de um verdadeiro discípulo, quem não está pronto para ser visto assim, também não estaria pronto para o batismo. Outros aqui, crianças também incapazes de professar a Cristo publicamente, esses não devem se batizar. Não há uma idade da razão, como alguns falam, com 12 anos, ele já está apto aqui a discernir o bem e o mal. Não é bem assim. Há algumas crianças mais desenvolvidas, há outras menos. Isso deve ser avaliado com os pais, com os irmãos na igreja também, avaliar a condição de cada criança. Mas aquelas mais novas que não têm condição de entender o que estão fazendo e que não têm condição de entender também a gravidade do seu pecado. Uma criança, para ser batizada, ela deve entender: eu fiz coisas que colocaram o Filho de Deus numa cruz. Eu pratiquei coisas, eu pequei contra o meu pai e a minha mãe sendo desobediente, e eu fiz coisas com o meu amigo na escola, que por conta delas Cristo morreu numa cruz. Então, a criança ela deve ter isso na mente dela, da gravidade do pecado, para também entender a salvação de Deus aqui. Agora, só uma última observação. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos 8. Eu queria falar para você que o batismo, mesmo nós
tendo todos esses critérios, procurando realmente observar se as pessoas desejaram realmente a Deus, têm fé salvadora. Mesmo assim, pode acontecer que falsos irmãos se batizem, falsas pessoas se batizem. Mesmo assim, a gente pode ter ali um vislumbre que a pessoa era cristã, depois a gente descobre que não era, uma pessoa que se desviou. Não é? Para isso existe aquilo que Cristo colocou como a disciplina eclesiástica, que pode chegar até a exclusão de um membro. Mas nós vemos aqui o caso de alguns homens, por exemplo, Judas foi um homem assim, um dos 12, alguém que críamos ali que era um apóstolo e depois traiu o Senhor. Ananias e Safira, Demas, Himeneu, Fileto, todos esses homens aqui não foram batizados? Foram discípulos por um tempo? Foram, mas mesmo com todos os cuidados aqui, ainda escaparam ao controle e não eram verdadeiros cristãos. Por isso Paulo fala numa parte, saíram de nós porque não eram de nós, saíram do nosso meio porque não eram de nós. Agora vamos ver a história desse homem aqui, Simão, Atos 8:13, fala assim, para vocês verem a que ponto pode chegar uma pessoa de um falso testemunho de conversão. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então aqui, Simão foi batizado aqui, provavelmente pelos apóstolos aqui, ou os que estavam próximos a eles, estava acompanhando Filipe de perto. Agora, o que ele fez? Atos 8, no verso 18 agora. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aqui o homem ofereceu dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, para o inferno, para a condenação, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Mas ele tinha sido batizado, estava com Filipe. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Por quê? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, e talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em um laço de iniquidade. Então, irmão, se os próprios apóstolos batizaram um homem desse, né, e depois disso tudo, Pedro disse, você não tem parte nesse ministério, seu coração não é reto diante de Deus, você está em laço de iniquidade. Se aconteceu isso com ele, também vai acontecer no nosso meio. Isso também vai acontecer, talvez, com algumas pessoas. É sim possível. Pode ser que Simão aqui se arrependeu depois, mas até esse ponto aqui, ele ainda era um ímpio. A experiência dele do batismo foi enganosa. A experiência dele de fé foi enganosa. Foi o que Pedro testificou, até agora você está nos laços da iniquidade. Então, é para que vocês também estejam sempre atentos em que isso pode ocorrer no nosso meio. E podem haver casos práticos da necessidade de rebatizar. Às vezes nós rebatizamos pessoas que vieram de igrejas que negam o evangelho, que distorcem ele. Então, pessoas que se batizaram no local onde nem era pregado a respeito de pecado, nem era pregado a respeito de conversão. Né? Às vezes lá na igreja acontece isso em entrevistas. Você pergunta para a pessoa, quando foi sua conversão? Ela fala assim, eu comecei na igreja. Não, quando foi a sua conversão? Então, eu comecei a ler a Bíblia. Não, quando que Deus te transformou? Quando que houve uma mudança no seu coração? Então, muitos vêm sem nem saber o que é o Evangelho e uma conversão. Às vezes, pessoas que vêm de seitas, como adventistas, né, são pessoas que são rebatizadas novamente. Pessoas que vêm de seitas neopentecostais, como Igreja Mundial, Universal, Igreja da Graça,
Não que por um milagre de Deus alguém não possa estar salvo lá dentro, mas em geral são igrejas que corrompem completamente o Evangelho. E pessoas que se batizaram sem saberem o que estavam fazendo, né? Que não havia conversão genuína. Pessoas que só tomaram ali um banho. Né? Então essas pessoas, muitas vezes, esses casos, nós praticamos aqui um rebatismo. Irmãos, então, essa é a aula a respeito do batismo, e na próxima nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Vamos orar agora? Depois o Danilo vai encerrar aqui.